Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Faz Sentido. Hoje, muito especial. Hoje, muito Sempre especial, né? Mas hoje é aquela especialidade. Olha a qualidade das nossas convidadas hoje. Simplesmente, nossos nomes. Corações. Especial Dia das Mães com nossas mães. E a gente vai começar com a apresentação, a gente vai fazer de uma forma diferente. Nós vamos apresentar as convidadas e depois as convidadas vão apresentar as entrevistadoras. Olha Pronto, que lindo. Tudo certo. Quer começar, Raiza? Pode ser, né? Vamos lá. Embora. Raiza, apresenta então sua mami. Vamos lá. Então, minha gente, hoje a gente vai falar um pouco sobre o sentido do amor e maternidade, né? Só para vocês se contextualizarem aí, vai ser bem especial. Mas antes, então, eu vou apresentar a minha mãe, né? Minha pessoa do coração. Minha mãe que controla as emoções, né? E você aí já vai também, né? Quem quiser assistir, já chama a mãe também pra perto. Liga, mas vamos assistir junta, né? Mas vamos lá, vocês precisam conhecer essa pessoa que é a minha mãe, né? Essa pessoa incrível, maravilhosa. Minha mãe é mãe de 3 filhos. 2 filhas, eu, Plena, a mais velha, né? Rayana, minha irmã do meio, e Ramon, meu irmão, caçula. E é uma pessoa, assim, amorosa demais. Sabe aquela mãe, assim, pra tudo e pra todos, pronto, é essa jovem aqui, né? Ela é mãe, avó, mãe 2 vezes, né? Então, vocês já imaginam aí, mãe e mão pra toda obra, pra tudo que a gente precisa, né? Uma pessoa caridosa, generosa, simpática, carismática, tudo que, enfim, se eu for falar dela aqui, a gente vai passar os 3, mas é isso, né? Assim, especialmente e principalmente uma pessoa humana, uma pessoa religiosa, espiritualizada, né? Que passa isso pra gente, e muito forte, diante de tudo que já passou nessa vida, né? E que por isso também nos inspira muito. Então, é isso, minha mãe. Nem falei que ela é bióloga, mas, né, isso aí, depois ela vai poder falar um pouco mais, né? Professora, que também me inspira muito na minha vida profissional, né? Na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Então, só um pouquinho pra vocês conhecerem quem é minha mamis. Bom, vou apresentar minha mamis agora. Minha mãe maravilhosa, tá aqui, linda, diva, Marli Bandeira. Ela é meteorologista, mãe de 3 também, ó isso. A tríade, já vem daí. Eu sou a do meio, no caso, né? Minha irmã mais velha, Renata, e minha irmã mais nova, Fernanda. E acho que ela... meu Deus do céu, é muito complicado falar da minha mãe, porque ela carrega inúmeros atributos, né? Força, é uma referência de força muito grande. Resiliência, nem se fala. Logoterapia pura, assim, eu vejo na história da minha mãe. E carinho também. Minha mãe tem um jeito dela de ser carinhosa, mas ela é muito acolhedora. Ela, até, às vezes, para dar lição de moral, você vê que ela tá dando, mas ela tá acolhendo. Ela pode controlar ali no sentido de dar lição, mas fora ela vai defender com unhas e dentes. Então é aquela mãe leoa mesmo, sabe? O que a gente precisar de comida, ela faz. Ninguém esquece de dizer tudo que a gente quer, ela faz. Psicóloga, Precisa acordar cedo, ela vai, assim, ela não mede realmente esforços pra fazer algo que ela sabe que é importante pra gente. São características, assim... Minha mãe compra muito, assim, os sonhos da gente. Tem isso aqui, é importante, ela, vamos, faz, tal. Às vezes ela, sei lá, dá dica, liga, diz assim, eu tava pensando, tal coisa, e ela dá, sabe? Então, assim, sugestão. Então, assim, é uma pessoa que eu tenho um referencial enorme, né? Me incentivou em tudo que eu fiz na minha vida. E é isso, minha maior referência mesmo, é minha mamis, linda. Te amo, mami. E eu nem falando o nome da minha mãe, meu Deus do céu. Meu Deus, Foi aquela coisa. Emoção. A gente aqui, né, fala manhã, então é importante pra quem tá assistindo também, né, a gente vê que nossa manhã é especial, né, manhã, o nome dela é Gisélia Mariz, mais conhecida como a Giza, né, ela é mãe de todos os povos né, a Giza, quando é Giza, precisa de Giza, chama Giza, tá precisando resolver uma coisa, liga pra Giza. Então é esta aí, né? Gisélia Mariz, a Giza. A Giza. Que linda. Agora é o momento de vocês apresentarem a gente. Sim, por favor. Vamos lá, quem quer começar? Começa você, vai lá. Vai. Bom, Gisele vai apresentar a Raiza agora, pra quem não conhece. Quem não me conhece. Então, como ela já falou, eu sou Gisele, a mãe dessa psicóloga linda, maravilhosa, inteligente, perseverante. E assim, ela é a mais velha, né? Raiza, quando eu fui ter Raiza, a primeira, né? Aquele medo, aquela
ansiedade, demorou pra gente engravidar, né? E eu acho que eu queria tanto que demorou. E aí eu disse, eu vou esquecer. Quando eu esqueci, engravidei. E aí foi a maior felicidade do mundo. E a gente não quis saber o sexo. Foi. E porque a gente queria uma surpresa. Até o final? Até o final, Até o final. na hora. Que Nossa, na hora. legal. E aí, quando nasceu, a menina foi assim, uma alegria enorme, né? Tanto eu como o pai. E o pai escolheu o nome, né? Porque ele disse, se for menina, quem escolhe sou eu. Se for menina, é você. E ele escolheu o nome. Mas Raiza cresceu, a menina, assim, sempre foi super inteligente. Sempre foi o orgulho, assim, de chegar na escola e ser a primeira. Tanto que fez alfabetização em primeira série em um ano só. meu Deus Deus! do céu, é muita coincidência vocês. Ela atrapalhava os coleguinhas dela, então a gente foi chamada na escola e disse, vamos passar essa menina para frente porque ela está atrapalhando demais, porque já termina tudo mais rápido. Então, ela sempre foi assim, ela sempre era um passo à frente, não é? E sempre nos deu muito orgulho toda a sua caminhada. Tudo aquilo que a gente passou para ela, ela adquiriu com muita facilidade e superou as expectativas, né? Raiza, quando ela quer uma coisa, ela vai atrás e consegue. E ela é, assim, bem perseverante. Às vezes, eu digo assim, eu dizia, Raiza, faz um... Queria que ela não fizesse direito. Aí ela disse, eu não vou fazer, eu faça. E ela fez. Fez e conseguiu fazer direito e psicologia. Passou 3 vezes em psicologia, nas 3 universidades. E ficou fazendo psicologia, depois deixou direito, terminou o curso, né? Mas optou pela psicologia. E hoje, assim, eu até agradeço a Deus por ela ter realmente sido perseverante e ter conseguido aquilo que ela queria realmente, desde pequena, né? Ela queria ser psicóloga. E hoje ela está aí. Um grande psicólogo, nome renomado, através de apoio, como a minha filha de coração, que é Lorena. Porque Raiza é filha de sangue e Lorena de coração. Porque eu sempre digo, desde que Lorena entrou na vida de Raiza e Raiza entrou na de Lorena, as coisas assim se abriram, os espaços foram abertos. E eu vejo que as duas caminham bem juntos, sabe? E sem competições, sempre uma buscando dar apoio à outra. E está aí uma parceria que está dando certo. E eu fico muito orgulhosa e muito feliz por isso. Então, Raiza é uma boa mãe, uma boa irmã, uma boa filha, uma boa amiga. Assim, não tem, assim... Não é gênio forte, uma menina de fé, uma menina de... Tem, assim, o que dizer dela. Humana. Defeito tem que todo mundo tem, mas... Né? São tão Não poucos precisa colocar aqui os efeitos. em relação ao que ela é de bom, que a gente passa despercebido. Então, só dizer que... Nem lembra, né? Quando vai apresentar outra, assim, que a gente ama, a gente nem lembra. Que as conquistas dela são as nossas e a gente tá ali sempre, né? Vai, Rádia, tu consegue, vai lá, busca que tu consegue. E é isso, a nossa parceria sempre assim. Amo demais essa neguinha. Te amo também. Ai, que lindo. E aí, Agora eu vou apresentar a Lorena, né? Lorena é minha segunda. E, assim, ela parece muito comigo, né? Assim, disposta. Quando quer uma coisa, é bem parecida. Assim, e o que eu estou vendo aqui, do que ela está te contando, vocês são muito parecidas. Ela também aconteceu, quando ela estava fazendo a alfabetização, o colégio me chamou e disse, olha, fazia 2 meses que ela estava, ela está já alfabetizada. Então, assim, eu quero que a senhora me permita passar para o primeiro ano. Aí eu disse, não precisava nem ter me chamado. Ela disse, não, porque tem que comprar material, uma despesa a mais, tal, tudo bem. Mas, assim, Lorena é perseverante, estudiosa, responsável, pontual, sabe? Tem um gênio forte, mas já melhorou muito demais, assim, tá né? vendo? Todo mundo pode mudar, minha gente. Com certeza. Mas ela é muito parecida comigo. Em tudo, assim, o que quer, vai atrás, independente, sabe? Então, assim, a gente se dá muito bem por isso, porque a gente se parece, mas, assim, é uma menina do coração, né? E, assim, minha filha é filha. Ela podia não ser nada disso, mas eu ia amar, ia ser minha filha do mesmo jeito, né? Na verdade, ela podia ser o que ela quiser. Mas, diante do que ela é, né? Aí que eu amo ainda mais, não é verdade? Isso, é o Mas é sentido do isso. amor, né? Mas é isso, Mas é isso. Ai, te amo, linda. E depois dessa apresentação, a gente vai poder seguir não, naturalmente. A gente nem separou o lenço. Não, verdade. Mas brincadeiras à parte, Sim. né, minha gente? Assim, é tão bom a gente tá acostumada, assim, a se apresentar de forma profissional, né? Quando perguntam a gente geralmente não é assim, você fala, quem é você? Aí você diz,
meu nome é fulano, eu sou psicóloga e tal. E a gente às vezes esquece, assim, desse lado mãe, filha, irmã, né? Amiga. Como é que a gente é irmã agora? Irmãs de sentido. Irmã de sentido. E essas coincidências mesmo. Não, tô passada. Diz que quando eu tava lendo assim, aí quem quer ler? Aí, eu. Aí, quem quer ler? Eu. Aí, não, mas tem outros colegas. Aí, quem mas quer eu ler? quero... Não, eu. Aí foi por isso que não, ela já tá sabendo, né? Então contigo foi assim também, né? Pois é. E assim, parece que o gosto pela leitura acabou levando a gente por esses caminhos, né? Sempre gostou muito de ler. De estudos, é um caminho difícil, é um caminho árduo, mas que pra gente faz sentido, né? Pra gente é bom estudar, é bom estar sempre lendo. Dá dor de cabeça, às vezes você fica tendo que traduzir até, né? Livros e coisa, mas é algo que a gente, desde a infância, parece que a gente tá ali, né? Mas porque a gente teve muito apoio também. E referência, né? A gente teve acho que é algo em comum também da gente, assim. A gente tá falando do sentido do amor e maternidade, mas isso remete ao que a gente vivenciou pelo que vocês trouxeram em casa, né? Talvez se não tivesse oferecido um livro, ou dado esse apoio, esse suporte, essa ideia, né? Não, passe mesmo elas pra frente. Talvez, né? A gente não tivesse esse gosto, ficasse mais um pouco retraída, né? Então, de fato, é muito bonito. E eu acho que não só o incentivo, né? Porque às vezes muitos pais incentivam, mas eu acho que no caso da gente também tem a referência. Isso. Tua mãe era professora, então o incentivo do estudo tá inerente aí. Mãe não é professora, mas ela é pesquisadora. Então, eu sempre cresci, não só vendo minha mãe falando a importância de estudar, mas eu via ela estudando para congresso. Então, assim, era uma coisa, assim, típica, assim, da rotina dela. Eu via ela... A mesa sempre cheia de livros. Sempre. E a criança aprende com a repetição, né? Com o exemplo, principalmente na primeira fase. Então, como é que a gente não olhava para vocês e não dizia, eu também quero fazer isso. Também quero saber o que é que acontece, né? E é bom a gente saber que mais famílias estão fazendo isso e que quem está assistindo aí também pode. Tem tanta gente com filho pequeno agora também, né, que nos acompanha e que às vezes está, por exemplo, coloca o filho para dormir e vai assistir, vai deixar um comentário e tudo. Isso é tão gratificante quando a gente olha e diz, eu tô só esperando aqui para assistir vocês ou para ler, para fazer um curso, né? E é possível isso hoje, né? A gente poder conciliar essas coisas e, assim, outras não. Eu sei que na época de vocês, por exemplo, como é que foi isso? Como é que foram a pergunta inicial, assim, do podcast da gente faz sentido. Sempre a gente começa o nosso podcast com a pergunta faz sentido. E aí, como o tema é maternidade, né, a pergunta inicial faz sentido a maternidade? Fez sentido? Eu tô colocando fez, mas eu sei que vocês, obviamente, não vão deixar de ser mãe, né? Mas, assim, a maternidade faz sentido na vida de vocês? Ou ela é o sentido, assim, né? Isso, filosofia. Para mim, ela é o sentido. Da sua vida. Primeiro, assim, sempre eu gostei muito de estudar, por isso eu digo que Lorena parece muito comigo. Eu sempre li, eu sou gêmea. A minha gêmea, eu segui um caminho, a minha gêmea seguiu outro. A minha gêmea, ela gostava mais do quê? De festa. Ela é mais assim, essas coisas de maquiagem, é mais dandoquinha. Meu Deus. Dandoquinha. Tia, não assiste. Não assista, tia. Não, mas ela gosta de ser. Ela adora produzir. Isso, é produzida. Não, ela. Eu digo a minha idade, ela disse que não tem a minha idade. Ela é mais nova. Então, é dela. Vamos revelar aqui. Não vai saber a isso, dela, né? então ela não vai gostar. Mas ela, assim, ela é uma dondoquinha, ela é dela mesmo. É da pessoa. E eu sou totalmente diferente, assim. Eu sempre fui atrás do que eu quis, eu sempre estudei. Na época, minha mãe, era PUC aqui, que fazia cursinho. Hoje tem esses outros colégios grandes, né? Mas na nossa época era o EPUC. Mas meu pai não tinha condições de pagar principalmente duas. Eram 5 filhos na época. Mas eu ia atrás dos colegas que faziam o EPUC, pegava as apostilas para estudar. E ela não, às vezes ela queria pegar de mim as coisas, era bem interessante. Então, assim, mas o que eu quero chegar? Então, eu não me via mãe. Ela já se via, ela casou cedo, ela casou com 21 anos. Né? Quando eu me casei, eu tinha 26. Né? Então, assim, não pensava em ser mãe. Não fazia parte até então. Mas aí, a partir do momento que casei, levou a ser mãe, né? E quando eu embarquei nessa maternidade, então, aí fez todo sentido. Então, até hoje, o meu sentido de vida são minhas filhas. Porque, assim, se eu não tivesse elas, eu acho que eu não sei se eu estava viva, se eu vivia. Porque quando eu perdi minha mãe, o que veio em minha mente, se eu não esqueço nunca,
faz mais de 20 anos que eu perdi minha mãe, eu disse, se eu não tivesse minhas filhas, eu ia junto com ela. Mas eu tinha minhas filhas, né? Era meu sentido de vida, né? Então, assim, tudo que eu fiz na minha vida até hoje, e vou ir até o resto da minha vida, são para elas. Então... E o neto também. Aí tem o neto. Aí depois, né, já uma outra... Agora. Sim. A pergunta é, né, se Faz sentido a maternidade. faz sentido, mas são duas. Ou se é o sentido. Se é o seu Ou se é o sentido. Que, na verdade, você vai ver que a palavra sentido tem sentido nas duas conotações aí, né? A primeira é que dizer assim, a maternidade faz sentido... Assim, ela faz sentido no momento em que você sabe o que é a maternidade, você sabe como é que se processa a maternidade, mas você não vivenciou a maternidade. E a maternidade, sendo o sentido da sua vida, é diferente. O sentido aí tem diferença. Porque aí, esse sentido, né, é a sua vida. É você, desde a gestação... até a concepção, até o nascimento, até o crescimento, até a fase adulta, faz parte do sentido da sua vida, aquele ser que você começou a gerar. Então, é tudo na nossa vida, são nossos filhos. Né? Então, e não tem diferença do primeiro, do segundo para o terceiro. Deixando claro. Essa controvérsia Porque você gosta mais do primeiro, do segundo, terceiro, gosta mais do caçula, gosta mais da mais velha. Não, da do meio. Não existe isso. Raiz hoje é mãe de uma e depois ela terá outras, e Lorena também futuramente. E vai saber que não existe essa diferença. O amor é igual, o amor é tão grande, o amor é tão infinito que a gente não sabe, né? Ele é imensurável. É verdade. Não é? Então, esse sentido da maternidade é o sentido da nossa vida. É verdade. Não é? Isso é interessante, porque realmente, quando Manhã falou assim, que ela não se via mãe por muito tempo, eu também não me via mãe. Raiz sabe disso, né? Manhã também, eu compartilhava muito isso com Manhã, que eu achava que eu não ia ser mãe e tal. E a maternidade só veio fazer sentido mesmo na minha vida poucos anos, né? Que eu realmente me vejo hoje nesse lugar. Não é algo assim que está nos planos ainda, que agora, né? Atenção. Claro, se vier, sempre ser muito bem-vindo, mas não é uma projeção para agora. Mas já faz sentido. Antes não fazia nem sentido. Hoje faz sentido e espero que em algum momento, né, se torne o sentido aí, realmente. A gente já falou tanto isso, assim, sobre... Porque você é mulher, você tem que ser mãe, né? Isso é... Eu tava pensando sobre isso. Né? A gente falou sobre isso. E assim, às vezes é questão de tempo. Né? Uma temporalidade para você... Não é que você nunca não pensou, mas naquele momento era uma coisa tão distante ou não, né? Mas agora já é uma proposta, já é algo que pode ser. E depois pode ser que a pessoa também mude ideia ou surge outras, né? Mas assim, não é algo que tem que ser, né? Que isso é tão importante, porque às vezes você se frustra naquele... Eu tenho uma amiga que ela não quer ser mãe. Hoje ela é da minha idade. Assim, a sociedade cobra, né? Porque a partir do momento quando você começa a namorar, aí... Não, quando tá crescendo, aí faz, já tem namorado, né? Aquela cobrança. Ou então, já casou. Aí casou. Tem filho. Não, assim... Essa é uma cobrança. O sentido da vida da gente, no caso, são os nossos filhos, porque nós tivemos e a gente quis Desejamos. Mas a partir do momento, tem pessoas que não é um sentido para ela ter filhos. Como essa minha amiga, ela não quer. Então, assim, tudo bem, né? Para ela não faz sentido. Né? No meu caso também, uma coisa que pesava muito era o medo de ser mãe solo, né? Porque minha mãe foi mãe solo, né? De 3. Então, eu tinha muito medo de vivenciar essa experiência também, que é muito desafiadora, né? Então, isso pesou por muito tempo, realmente, né? Não senti realmente que tinha parceiros que poderiam estar nesse lugar, né? É um ponto importante, realmente, também, que precisa ser considerado. E a gente já entra num dos pontos que é pensar as dificuldades da maternidade. Mas, deixa eu falar mais só um pouquinho, assim. Segura a gente falou no sentido da vida dos nossos filhos e depois de os netos, né? Que quando eles chegam, nossa, ninguém sabe, meu Deus, e agora? O amor, que tamanho é esse amor? Né? Porque os netos, gente, eu sempre... Qual é a diferença? Não tem. Não tem diferença? Ninguém sabe dizer a diferença. Pelo menos a gente não sabe por quê. Porque é um amor tão grande do neto, que vocês, meu Deus, será que eu gosto mais do neto do que do filho? Às vezes parece que a gente transfere, né? Eu não sei. É um amor, assim, que você tem aquela responsabilidade. Ou você vê aquela criança
você faz aquilo que você deixou de fazer no seu filho, está aproveitando e fazendo agora nesse momento. Entendeu? Em outra fase, né? Em outra Uma fase, maturação você já está mais diferente. madura, você já sabe como é que cuida. Você, quando é mãe a primeira vez, principalmente, você tem muitos medos, muitas aflições. E vai passando, chega o segundo, você vai melhorando, o terceiro também. E o neto, você já vai dar apoio às suas filhas, aos seus filhos, né? Que for ter seu neto. Então, eu tenho 2 hoje que são a Maria Razão da minha vida. Uhum. Maria Luísa e Maria Helena estão no topo da pirâmide. Maria Helena E a tá gente quantos aceita, meses? tá? A gente aceita esse. Maria Helena tá. Ela não tá fazendo. Fazendo um mêsinho. Um Ai, que mês. lindo. E Maria Que lindo. Luísa Maria já Luísa, tá com 2 e anos. 4 meses. Linda. E São mãe os tem um amores. neto. Só tem um neto, vai fazer sábado agora, dia 27. Vai fazer 6 aninhos. Isso. É muito gratificante. A gêmea comigo já está esperando o 9º neto, né? Não, o oitavo, Oitavo. o 8º neto, né? Tem quantos filhos? Ela tem 4. São 4. 3 homens e uma mulher. A mulher é a mais velha. Detalhe que quando minha tia tinha 6 netos, mãe não tinha nenhum. Era. Então, assim, rolava uma pressãozinha assim, sutil, Mãe passou por aí. né? Sutil, né? Tinha Viu o um- parquinho e dizia, se eu tivesse neto, eu tava brincando com ele aqui no parquinho, assim, bem... Uma coisa assim, né? Mas é muito bom. E eu não tive menino, Sim. então é uma experiência sim. muito nova. Não teve Muito- filho menino, né? Menino, Então, é muito nova, as brincadeiras são diferentes, sabe? Uma vez ele querendo brincar de murro, aí deu um murro assim, em mim, aquela coisa forte, que eu não tinha com as minhas filhas, então é tudo muito diferente, Aham. totalmente. Então, assim, é uma experiência nova, né? E maravilhosa. Ah, Mas realmente, muito. concordo aí. Maravilhoso. Vou botar ser agora... avó é ser mãe 2 vezes. É? Com certeza. É, Ai. verdade. Fica aí, né? Esse amor que não dá pra... Não tem como definir, não, nem mensurar. Amor de Também nem é filho. maior e menor, né? Eu vou dizer uma coisa bem simples, que assim, quando eu vou ir para o trabalho, é que eu fico pensando, quando eu morava com Lorena, aí às vezes, vamos dizer, ela gostava muito do pãozinho de manhã, aí às vezes não tinha o pão de manhã, mas aí tinha um biscoitinho, aí eu guardava no armário lá em cima, eu tirava, colocava na mesa, em cima da mesa, para quando ela se acordar, ela ver que tem aquele biscoito. Para poder ela comer. Porque, então, assim, é uma coisa simples que você faz, sei lá. E às vezes Naturalmente. até Naturalmente. deixar de fazer. Então, às vezes, por exemplo, sei lá, tem aquele pão doce que mãe sabia que eu gostava. Sim. Ela ia comer outra coisa pra deixar o pão doce pra eu mãe comer. faz isso. E A pessoa gente faz assim, isso. mas não quer um pedacinho, não, a pessoa quer. Faz, não, Não, eu já comi. É verdade. Não, eu não quero mais. E não tinha comida. É verdade. É desse jeito. Minha mãe fazia Quantas isso vezes a gente comigo, não faz né? isso, né? E nossa mãe fez comigo. Olha, guardei pra Isso. você. É. E assim, isso não é uma renúncia negativa. Que pesa, né? Que é uma coisa assim, você tá se anulando pelo Não. outro. Não, porque é diferente, é um cuidado, assim, você não vai passar fome por isso, ou você não vai ter outro, a gente tá falando nesse contexto, né, não passar fome nesse contexto, assim, mas quantas mães também, né, em outras situações também, deixam até de 3 refeições pelo filho que tá ali comendo a primeira refeição, então, assim, é de fato algo... Frank entrega, fala, né? Frank fala que o amor é graça, milagre, Pronto. é nesse sentido, né? É verdade. A gente, assim, o amor, de maneira geral, mas se a gente for pegar pela maternidade, o sentido do amor vai muito por aí, né? É uma graça, é uma graça que não tem como, por ser graça e milagre, não tem como explicar. Não tem como a gente, só atitudes, né? É Palavras, gestos, enfim. Mas, Vamos agora pra um tópico, né? Que é... A gente tá falando das maravilhas de ser mãe. Mas, deixa eu botar o balde de água fria. As Nem tudo dificuldades, são nem tudo são flores, né? As dificuldades, né? Quais são as dificuldades que vocês experienciaram na maternidade? Né? Como um todo, né? Foram 3. Então, para mim, assim, como minha mãe não morava aqui, né, minha mãe é do sertão, então, quando eu engravidei de Raiza, tive que pedir socorro, né? Ela viesse para cá ficar uns dias comigo, porque a gente precisa, nesse momento, ter uma rede de apoio. E ela veio, ficou comigo 15 dias, foi embora, mas a gente sente muita dificuldade nesse período, né? Então, eu senti muita falta disso na maternidade, desse apoio, essa rede de apoio que hoje a gente tem com Raiza, teve com Raiza, hoje tem com Rayana, né? Porque a gente está perto, a gente está uma da outra, que precisa estar lá, né? Então eu senti muito isso, essa falta da rede de apoio nesse sentido.
Mas o pai foi um companheiro muito bom, sabe? Me ajudou em tudo. Madrugada acordava, levantava, balançava. E quando eu fui ter a segunda, eu balançava a Rayana e ele balançava a Raiza. E assim, um ajudava o outro. Graças a Deus, conseguimos. Certo. É uma coisa que é bem E o característica da trabalho, família né? mesmo. O trabalho, a gente sai para trabalhar. Na época, Sim. eu trabalhava, era professora, depois passei a ser diretora, depois fui fazer um mestrado, fui fazer isso, aquilo. Então, a gente fazia tudo, corria. Como hoje vocês correm, na época já era mais difícil. Mais difícil, mas eu consegui, né? Eu fui daqui para São Carlos, São Paulo, fazer um mestrado, acompanhando meu marido, né? Que ele tinha que fazer o doutorado dele. Levei uma menina para ajudar, mas eu ia fazer minha pesquisa e voltava, tinha que dar conta de tudo. No sábado eu fazia tudo que eles gostavam, bolo, para poder deixar para a semana toda. Entendeu? Para eles irem para a escola, ter seu lanche na hora certa. Tudo assim. Então, são as dificuldades que a gente encontrou, mas as dificuldades superadas por conta do apoio que a gente teve. Sim. Não é? O que eu estava dizendo é muito característico da família de vocês, esses encontros, né? Nunca é só um encontro. Então, a questão de estar... sempre é assim, um evento de mesa posta. E fica muito nítido, assim, a importância da rede de apoio. Assim, a gente é muito ligada, assim. Qualquer coisa, a gente... É um bolo e um café. Aí é o bolo, café e biscoito. Não vai ser só um bolinho. Quando vê, tá uma mesa. Assim. E Rádio não gosta, não. Eu não gosto, não. Não, imagina. Mesa posta, negócio de que evento. Isso? Fazer uma celebração por coisa simples, gosto nada. Contém ironia. Contém ironia. Mames, conta aí as dificuldades. Nossa, foram muitas. Assim, eu não posso contar todas porque foram inúmeras, assim, principalmente eu, mãe solo. E saí daqui, logo que terminei o mestrado, fui trabalhar em Natal, com 2 e grávida. Então, assim, foram tantas dificuldades e tinha que sair, tinha que viajar, passar uma semana fora. Aniversário de Lorena, nunca eu estava, porque sempre era uma reunião no início de janeiro, que eu tinha que ir, normalmente era em São Paulo, eu tinha que passar uma semana em São Paulo. Então, eu nunca passava aniversário isso me consumia muito, né? E assim, eu trabalhava, tinha dia de chegar até 10 horas, tinha que estudar, tinha que dar assistência, adoecia. Então, assim, foram inúmeras. Se eu for contar aqui, eu acho que é no mínimo um dia para contar tudo o que eu passei. Então, foi muita dificuldade, mas sem reclamação. Não, assim, eu ficava preocupada de, no futuro, elas irem me cobrar porque eu não dei muita assistência, porque tinha que trabalhar para poder sustentar, dar de comer, colégio, tudo isso. Então, a minha preocupação maior em tudo isso era a minha ausência, que realmente fiquei muito ausente, né? Mas, assim, mas foi superável e sem aperreio não, como é que se diz? Sem cobrança, sem reclamação, aliás, sem reclamação, sabe? E a gente não tem essa Por memória. prazer, eu fazia isso porque eu gostava. Eu me preocupava muito, eu lembro muito quando ela era novinha, eu me preocupava, eu pedia muito a Deus para não adoecer. Porque se eu adoecesse e tivesse que me internar, como eu ficaria? O final de semana, normalmente, babá, essas coisas, era folga. Então, eu tinha que estar ali presente. Mas, assim, me perguntasse, faria tudo de novo? Eu faria. Mas eu procuraria um companheiro decente para dividir comigo. Que é muito importante para dividir. Uma rede de apoio como essa. Isso. Minha mãe faleceu. Sim. Eu não tinha mãe, com 10 meses meu pai faleceu. Eu fui morar em Natal, o pessoal aqui em Campinas. Então, não tinha essa rede. Porque essa rede de apoio é maravilhosa. Isso é extremamente importante. E as duas falaram de uma coisa assim, sobre trabalho e ausência, né? Isso é algo assim que mexe muito, né? A gente até fala, a mãe não tem direito nem de ficar doente, né? Porque se ela ficar doente, aí tudo... Mas eu me lembrei de uma campanha que está sendo veiculada agora, de uma rede de perfumes, para não dizer marcas, né? Porque não trabalhamos com... Até agora não trabalhamos com patrocínio, mas se vocês quiserem, a gente aceita. Mas é uma rede de perfumes muito conhecida e ela trouxe uma campanha muito boa agora para o Dia das Mães. Mostra uma mãe que é como se fosse uma advogada, assim, no tribunal, né? Aí ela chega, Meretíssima, esse caso é muito óbvio. Essa mãe, aí passa a mãe assim, né? Que só amamentou até 10 meses... que levava a filha para a escola desde pequeno,
que fez isso, que deixou a filha chorando, não sei o quê. Várias situações consideradas ruins, né? Uhum. Que trabalhou fora de casa, nas noites mais difíceis, tudo. Aí relata um monte. Ela merece o amor dos filhos ainda? Você acha que isso é possível? Aí aparece a filha dela. Merece sim. Aí aparece ela, né? Mamãe, eu te amo e tal. E aí a própria... a Ré é a advogada. A própria advogada que tá falando tudo isso, que tava trabalhando no momento. Aí aparece, quem é a Ré? Aí aparece ela assim... Bem, né? Aí eu tô arrepiada. Eu lembrando disso, né? Porque assim, isso eu também passo agora, né? A pessoa fica, ai meu Deus, estou trabalhando. E Maria Luísa? E não sei o quê. Mas assim, a gente tem o sentido do trabalho também. A gente sabe que tem os limites, né? Que existe a hora do trabalho, existe a hora da família. Mas é como vocês disseram, isso até alivia e acalenta a gente. Saber que... Lorena falou isso, não sei se vocês ouviram no meio, mas ela falou, a gente não teve essa memória. Não tem essa referência da ausência. A gente não tem, elas não tiveram. Pra você ficou muito claro, eita, eu tava ausente, eu não pude estar nesse momento. Mas elas não lembram, porque elas vão lembrar de outras situações. Eu sei que, por quê? Porque no momento, no tempo de qualidade que você tinha, assim como no tempo de qualidade que mãe tinha, né? Vocês davam o melhor. Então é isso que eu fico pensando, eu não estou 100% do tempo com minha filha, mas quando eu estou... O meu tempo de qualidade é todo para ela e assim, ela me ama dessa forma que eu consigo passar. É algo que a gente precisa refletir também. Porque senão a gente deixa de fazer algumas coisas que fazem sentido pra gente. Tem mães que não trabalham por uma questão de opção, porque para elas querem cuidar e ok. Uhum. Mas talvez para mim não faria sentido não trabalhar, né? Então, para vocês também, vocês tinham algo que vocês gostavam de fazer, que fazia sentido, né? Mãe não precisava fazer mestrado, mas ela foi para lá para acompanhar o marido, mas ela queria estudar, ela queria fazer. Então, talvez se ela tivesse ficado com a gente ali em casa e tudo, não seria tão importante. Aí, quando eu vi essa campanha, né, eu fiquei assim, super emocionada e pensando, de fato, faz assim, ela merece sim, né? A gente não deve apedrejar as mães que não conseguiram amamentar até 2 anos de idade, que não conseguiram... São motivos fisiológicos que às vezes impedem você de amamentar, ou então... opções mesmo da pessoa, né? Assim, tem uma linha que é considerada ideal? Tem. Mas se você não pode seguir por algum motivo, não se cobre também, né? Porque senão a maternidade começa a ficar um peso, né? Verdade. Assim, mesmo porque, mesmo com muito trabalho que a gente fazia, por exemplo, quando eu fui diretora do Estado da Prata, eu não era só diretora do Estado da Prata, eu fui coordenadora de educação ambiental da prefeitura, tudo ao mesmo tempo. Professora da Facisa. E para contextualizar, né, o Estado da Prata é a maior escola. A maior escola, 4 mil alunos. Então, eu tinha que dar conta dos 4 mil alunos que eram meus. Era mãe de 4 mil alunos. E os professores. E os professores e funcionários. Sim. Quantas vezes eu não levei, por exemplo, Ramon para dentro da escola para poder ensinar a tarefa dele lá, porque eu não tinha tempo de ensinar em casa, mas não deixava de acompanhar. começa a adaptar, né? Eu acho que o ponto, assim, quando eu falei não ter referência, é porque não tenho essa imagem de mãe ausente. Realmente, mãe trabalhava os 2 expedientes, chegava morta de cansada. Eu tenho memória disso, das viagens e tal. Sim. Mas lá em casa tudo era muito transparente, tudo muito conversado. Então, assim, mãe não escondia nada da gente, ela era muito transparente. Então, ela chegava preto no branco, é isso, acabou. Então, ela dizia, olha, eu trabalho o dia inteiro, mas é pra poder dar isso pra vocês. Então, a gente entendia a relação. A gente entendia que ela estava ausente. Não, a gente entendia que ela não estava ali durante o dia na casa, mas quando ela chegava, ela tinha um tempo ali de dar atenção a gente, depois faz as coisas assim. Então, é por isso que não teve referência. Realmente não tem essa imagem de ausência, de fato. Realmente, o aniversário realmente é algo que fica marcante, é óbvio, mas também sempre é algo que foi compreendido, e tanto que hoje, assim, é regra, né? Não me chamo pra viagem nenhuma dia 13 de janeiro, porque é regra, eu tenho que passar o meu aniversário pra minha mãe. Desde sempre, desde que pararam esses eventos aí, que ela tinha que ir, tá? Enfim. Tem momentos, né? Dia das mães na escola. Que a gente não faltava. Não faltava. Você, mãe, podia acontecer o que fosse, reunião, vou para o dia das mães. Nunca faltei reunião de pais, nada. E é isso festinha que é de escolas. Porque, assim, às vezes, é isso que eu digo, você trabalha, mas você também sabe os limites. Então, é a gente tentar, né? Eu vou para minha primeira festinha no dia das mães. Ai, que lindo. Né? Vai ser bem emocionante. Que lindo. Eu acho que vai ser bem emocionante. Com certeza. Mas sempre é. Porque a gente, como a mãe disse, eu achei interessante no início. Você sabe do sentido da maternidade, mas quando você passa por um outro, né? É diferente. Você e tá é sentindo. mesmo. É uma experiência que não dá mesmo, não. Mas aí é isso, não faltava, tava sempre ali. Podia chegar até um pouco atrasado, mas estava. Fazia, comprava
os presentes, não no sentido de comprar por gastos, mas para ter um gesto, né? Não deixar faltar. É impressionante, né? Assim, mesmo diante dos sacrifícios, né? Da coisa, um tênis caro, um negócio assim, que a pessoa às vezes não podia comprar. Mas minha filha vai ter isso aqui, vai ter esse livro, vai ter o material escolar, né? Então, fazia de tudo. Isso também é investimento. Claro. Né? Não é o amor também, é o tempo, enfim. Então, a gente falou das dificuldades, né, aqui. Não foram muitas. Vocês lembraram de algumas, mas eu sei que, de fato, tem outras, né? Mas também tem lições, coisas positivas, histórias engraçadas, né? Teve uma pessoa até que perguntou, que maior lição vocês têm? A gente tem um quadro aqui que se chama Você no Podcast, que é quando é uma pessoa, né, que tá ali, que tá aqui, né, no nosso podcast, que vem de fora e traz uma pergunta. Então, trouxeram essa pergunta: que lição vocês mais tiram do período da maternidade? E aí eu já aproveito para fazer uma outra, né? Não é nem uma pergunta, mas um comentário. Se vocês lembram de alguma história engraçada com algum dos filhos, ou uma história, assim, marcante. Pronto. Temos aqui bastidores. Essa é épica. Não é comigo, tá? Porque, mas é muito boa. Vamos começar pela lição. Pela lição. Vamos lá. Qual a pergunta? Qual a maior lição que vocês tiram, então, desse período de ser mãe? Pode falar. Nossa, a maior lição é difícil, realmente, assim, porque é um aprendizado. Todo dia é uma lição. Todo dia é uma lição. Então, assim, é de compreensão, de amor, são tantos adjetivos, sei lá, como é que eu posso dizer? De responsabilidade, de correria, são tantas coisas, né, que realmente, assim, fica difícil a gente dizer. Mas, assim, eu cresci muito, muito mesmo, em tudo, por ser mãe, aprendendo com elas. Hoje, eu me lembro que eu ouvia muito essa frase: hoje quem me cria são os filhos. Eu criei minhas filhas e hoje são elas. Então, realmente, eu já estou nessa fase, né? É como que parece que a gente desaprende, né? Tudo que aprendeu, eu sei lá o que é. Então, assim... Elas é quem mandam na gente. E elas que então, assim, hoje eu estou aprendendo com elas, né? Aliás, elas que me educam em tudo, me educam. E Lorena, como psicóloga, né? É assim, dá uns toquezinhos ali, acolá. Porque tem certas coisas que às vezes também a gente não enxerga. E outra, a minha geração é totalmente diferente da dela, da de hoje, né? Então, assim, em resumo, o que eu aprendi foi responsabilidade, amor, compreensão, partilha. E assim vai. Então, assim... A perder de vista a lição. E responsabilidade eu acho que foi, assim, né? E uma coisa que eu passei muito para elas, que eu aprendi com meu pai, é de honestidade, sabe? Eu passei muito isso para elas. Nunca saia da linha, sempre seja honesta, porque meu pai dizia uma frase que até hoje eu quero que ela passe para os filhos delas, que honestidade nunca é demais. É verdade. Né? Então, assim, é isso. Não quer nada de ninguém. Não queira nada, trabalhe para conseguir as coisas. Não passe por cima de ninguém, não menospreze as pessoas. Todo mundo é igual, sabe? Todo mundo é igual. Nunca tive essa diferença. Criar elas porque tinha alguma coisa a mais, ou sei lá, o vizinho talvez não tivesse. Não, é tudo ali junto e misturado. Somos todos iguais nessa terra. Então, assim, é isso. Então, ela aprendeu essas lições, viu? Porque... Foi? Com certeza. É algo que a gente... realmente. E assim, o tratar os outros de maneira... Você pode ver, sempre na universidade, eu conheci Lorena quando ela era minha professora. Então, a gente via isso assim, né? Ela tratava a gente enquanto alunos, mas não com arte superior de professora. Pessoa que chegava ali na recepção, ela tratava da mesma forma. Pessoa que fazia a limpeza, né? Isso é algo também que eu prezo também muito do que eu recebi em casa, né? Então, às vezes a gente até se identificava sem saber por isso. Porque eu sempre via, assim, pai e mãe, né? Pessoas sempre que tratavam... Mãe foi diretora de uma escola muito grande. Então, assim, ela tinha que lidar com muitas pessoas, né? E eu ficava olhando assim, Nossa, é uma heroína sua mãe. Né? Porque eu só tô... Porque eu estudei no Estado da Prata. Sim. Então, é um dos maiores colégios, né, públicos que tem. E, assim, até particulares. Eu acho que não tem nenhum particular que chegue ao tamanho do... E ela ser a diretora de um colégio do tamanho, nossa, é uma heroína.
Sim, por ser mulher também. Por né? ser A mulher. primeira Diz direção, que não né? tinha pulso para administrar, dizia. Isso, menina. Mas que foi muito bom. A época que mãe foi diretora era a época do Estadual da Prata maternal, né? Todo mundo ia lá e ela fazia esse acolhimento mesmo. Eu lembro demais, às vezes ela ficava de noite até tarde. E aí você falou da transparência, né? Não, eu fiquei até mais tarde, porque tinha uma situação com a família, com o aluno, né? Por isso que eu disse que ela era a Giza de todos nós. Porque ela estava sempre ali, né? E a gente aprende com essas lições. É verdade. Que vocês, às vezes, não precisam nem dizer assim, ó, isso é responsabilidade, isso é honestidade. Mas as histórias que vocês contam, o que a gente via que vocês faziam, né? Tratar o outro bem num restaurante, por exemplo. Isso, a ação num é o que lugar. vale, né? A gente olhava e A dizia, ação. é isso, Não né? é isso? E as suas E as lições? lições, Giza? São várias, né? Mas assim, a que a gente mais coloca é o tempo. Como administrar o tempo para dar conta disso tudo. Né? Então, foi uma lição grande. Você tem que administrar o tempo. O tempo para trabalhar, o tempo para casa, o tempo para filho, o tempo para marido, né? O tempo para fazer todas as tarefas sem deixar espaços vazios. Então, é muito difícil. E foi uma lição muito grande. E dentro dessa lição é quando a gente coloca tudo aquilo que você disse. Com a responsabilidade, com a honestidade, né? Com tudo isso que a gente tem que buscar. E dando sentido à vida de cada um. Logoterapeuta. E aprendi hoje que eu vou ser uma logoterapeuta também, vou estudar. Vamos embora. Esse Isso sentido mesmo. da vida, acho que é assim, é o centro de tudo, certo? Então, a gente tem que ter isso em mente. O que é que você quer, né? E buscar isso e dar um sentido, um significado a cada ação que você vai fazer. Então, as lições são muitas que a gente tira. Tanto dentro do trabalho, como em casa, como na família, como na escola, na igreja, nas amizades. Então, tudo isso a gente busca e forma um objetivo que a gente quer alcançar e vai buscar, né? Ela não Dentro desse falou, tempo. mas, assim, uma grande lição que eu acho que ela teve também, a gente, né, passou para a família, foi a época que mãe teve um câncer de mama, né? Faz 10 anos. 10 anos. Ano passado fez 10 anos. Não. E que lição de superação a gente teve nesse período, né? De força, de enfrentamento. Assim, às vezes, a gente se abalou com a notícia, principalmente ela. Qual foi a primeira coisa que você pensou quando... Olha, deixar meus filhos, né? É. Primeira coisa, quando recebeu o Engraçado, diagnóstico. eu tenho uma história que não foi câncer, mas assim, o que eu senti, né? Eu tive um nódulo no seio, aí fui fazer os exames, a primeira coisa que ela falou, a primeira coisa, deixar meus filhos. Primeira coisa que Eu, vem à eu mente. assim, a morte para mim não era nada, né? É isso que eu tô vendo, eu nunca vi uma coisa tão assim. parecida. Mas eu pensar em ir embora e deixar meus 3 filhos pequenos, assim, né? Pequenos em desenvolvimento adolescente e tudo, eu disse, não, meu Deus, não permita isso. E aí foi a fé, a esperança, né, a força e a coragem de cada um que a gente se reuniu, se uniu. Disse, não, a gente vai vencer. A gente vai vencer porque Deus está conosco, Nossa Senhora, que faz parte, né? Cobriu com o seu manto sagrado nossa família e aí nós vencemos. Foi uma batalha grande, mas a gente está aqui contando a história. É um milagre, né? Sim. É um milagre que a gente não esquece. E por isso por isso que eu sempre digo, vamos rezar. O que a gente tem que fazer é ter fé e orar. É. A oração é o remédio para tudo. É verdade. Ah, mas está tão difícil. Não, está nada difícil não. Reze, fala com Deus. E eu acho interessante que a mãe sempre falava isso, né? Acreditar nos médicos também, né? Assim, Com enquanto certeza. instrumento, ela dizia, os médicos vão fazer aquilo Porque são que foi instrumentos de instrumento, Deus, né? Que para ela faz sentido, essa expressão da espiritualidade, né? Então, se isso para ela era algo que fazia sentido, ela também passou. Aí qual foi a lição? Porque às vezes a gente, quando recebeu o diagnóstico, ficou também abalado, triste, sem saber o que pensar, e a gente devia dar toda a força, né? Todo o suporte. E ela que dava força pra gente. Não. Né? Assim, sem saber, porque ela chorava escondida, assim, né? Chorava muito, mas eu não podia ser fraca, né? Eu tinha que mostrar para eles, porque se eu fosse fraca naquele momento, eles também iam enfraquecer. Então, a gente tinha que ter a fé e a esperança de que realmente a gente ia conseguir, ia vencer. E para dizer isso para eles foi difícil. Chegar e dizer, olha, tô com câncer, né? E a Foi gente muito vai ter que rápido, tem que enfrentar. fazer a cirurgia. Tem que fazer a cirurgia, a gente tem que enfrentar. E foi um chororô, foi aquelas coisas todas. E orações, e orações, e orações. Minha mãe, que já tinha perdido uma com câncer, quando ela soube, ela chorou e disse, eu não quero perder você.
eu não suporto mais perder outra. Aí eu falei, mãe, a senhora não vai me perder, a gente vai vencer. Então, eu dei força para ela, né? E a gente conseguiu. A família toda unida, todos rezando, os amigos, a igreja e a fé. Um suporte. E Nossa Senhora, o seu manto sagrado nos cobrindo. E aí a gente tá aqui, só E a contando a gente, história. e a gente usou do humor também, né? Aí que já entra na história engraçada que eu disse a vocês. Porque depois que a gente se recuperou, que a gente se restabeleceu de todo esse momento do início, né? Aí a mãe começou o tratamento, fez toda... aí depois ela, antes de perder o cabelo, a gente já fez, chamou a tia da gente, né? Que é uma parceira também dela, assim. Foi a Se minha você rede estiver de assistindo, apoio. Tia Zezé, beijos. Né? Então a gente chamou, a gente fez. Não tem aquela novela Laços de Família, né? Que corta. A gente fez aquela cena, a gente se emocionou, botou a música, até a forma, né? Vamos fazer aquele vídeo. Eu disse, vamos. Aí a gente foi utilizar desse humor, assim, né? Aí a gente teve que ir pra Natal fazer o tratamento da radioterapia. E aí lá a gente passava a semana inteira, era todos os dias. A gente se revezava. Uma semana pai ia, outra Ramon, outra Rayana. E aí a gente via, já que a gente tá aqui, fez a radioterapia, pronto, o que é que a gente vai fazer de tarde? O que é que a gente tentava aproveitar desses momentos utilizando sempre alguma coisa positiva, né? Assim, já que a gente tava no sofrimento, mas vamos tentar ressignificar. Quando terminou o tratamento, depois de um tempo, o aniversário dela é dia 8 de dezembro, que é uma data muito especial para Nossa quem Senhora. professa essa fé, né? Dela, então... É de 8 de dezembro. A gente não comemorou o aniversário dela nessa data. Eu tava em Natal. A gente tava no tratamento ainda. Aí, depois que passou, a gente foi comemorar o ano do renascimento dela. Foi uma festa infantil, toda de balões, toda com lembrancinhas, cestinhas, sacolinhas, não sei o quê. E ela falando isso, né? Que tinha crescido, tinha vencido e que a gente tava recomeçando agora uma nova fase. E todos esses anos se passaram. Agora já faz 11, né? Vai fazer 11. Né? Agora em abril, 11 anos de toda essa história de superação. Então, para mim, uma das maiores lições de mãe, assim, é essa história de força e superação, né? Nossa, que lindo. Lindo. E que, pelo humor, também a gente conseguiu superar, viu? Então, as histórias engraçadas fazem parte da nossa vida e da vida de vocês. O que é que vocês pensaram aí de histórias com os filhos? A gente foi muito engraçado, a gente foi muito palhaço. Não, Eu não, já sei que não. Eu sei que eu não fui, não. meus sempre foram muito tranquilos, assim. O menino, os três, né? Ramon, que quando era pequenininho, a gente chegou em São Carlos, Ramon tinha o quê? Um ano e meio, né? Quando Ramon chegou, a gente chegou em São Carlos. E as meninas, ele não tinha nem 2 anos ainda, as meninas já estudavam. E a gente ficava com elas no terraço que tinha em casa, assim, e elas tudo com uma bolsinha esperando o transporte passar para levar para a escola, né? Porque assim que a gente chegou lá, roubaram o carro da gente. Foi Ai, meu Deus. Foi. uma semana. Uma semana. Eu tava com ela na médica, roubaram de lá. Meu Deus. E aí a Foi gente ficou sem presente. carro e até a gente comprar outro, né? Passava uma coleguinha de Raiza, que morava na mesma rua, a mãe levava as duas para a escola. Aí Ramon, muito sem a gente ver, o menino pegou a mochila de uma delas, botou nas costas, atravessou a rua e foi andando. E eu procurei, cadê Ramon? Ninguém achava Ramon. Eu fiquei desesperada, né? Quando eu disse, porque a rua era muito movimentada. Quando eu disse que eu olhei ele ia andando e olhando para trás. Quando eu dizia, Ramon, para. Quanto mais eu dizia, para, ele corria. Sabe? Até a gente pegar esse menino. Aí eu disse, vou botar na escola. No outro dia a gente matriculou. A vontade dele ir pra escola. Pegou até a mochila Tá da... vendo? Ele ficava sozinho em casa, o povo, né? À vontade. Ai, Isso é mãe, muito engraçado. Ramon. Desse tamanho, ele é bem pequenininho. Tinha nem 2 anos. Nossa, mãe. Não, a minha é Conta muito... a história da rapadura. É engraçado. Eu sempre comprava uma rapadura. É uns cubinhos pequenos. Eu colocava no potinho de vidro, que eu gostava depois do almoço. Meu pai comia muita rapadura. Meus pais eram sertanejos. Aí eu comprava umas quadradinhas assim e colocava num potinho de vidro. E a gente morava do lado do shopping ali, em Manaíra. Nessa época eu morava em João Pessoa. E eu sempre ia. Quando eu tinha era pro shopping para elas brincarem, para lanchar alguma coisa. E Fernanda, a minha mais nova, sempre foi muito danadinha. Ela era muito esperta, não parava. Nunca ia junto da gente. Então, ela pegou uma rapadura. Eu não vi quando ela pegou a rapadura e colocou na boca. E a gente foi caminhando pro shopping. Quando eu subo a escada, lá vem ela.
pra cima de mim. Mãe tem esse sentido, né? E eu sem saber o que era lá em cima de mim. Aí a coisa que eu tive foi, eu dei 3 tapas grandes, mas foi grande, minha filha. Do shopping. No meio do o shopping é assim, um sábado à tarde. O shopping é assim, tinha uma senhora, essas madame, sabe, bem do lado. Eu dei 3 tapas nas costas dela, que a madame olhou assim. Eu disse que ela vai chamar a polícia. Na hora veio esse meu pensamento. Quando eu olho, o pedaço de rapadura cai no chão. Aí eu, danada. Desculpa, gente. Mas na hora saiu. Danada. Imagina. Quem já viu morrer engasgada no shopping com a rapadura? E a mãe ainda ser julgada por maus tratos. E ainda a mãe vai ser julgada por maus tratos. Eu não sei como a senhora não me chamou, não chamou a polícia, porque ela achava que eu estava batendo. Sim. Quem olhar percebia. Mas foi como eu salvei minha filha. Pois é. Mas a rapadura, depois eu fui pegar a rapadura ela estava cheia de sangue já. Acho que quando passou na garganta, saiu arranhando, sabe? Rasgando. Foi bem perigoso, né? Assim, mas graças a Deus, Deus pôs a mão e eu salvei. Assim, o instinto, né, de mãe, que mãe tem sexto sentido. É isso. E às vezes esse instinto também, aí eu vou contar breve, porque eu sei que já tá no finalzinho, Vai. uma história da minha mãe. Que essa é engraçada, assim, o HD da mãe quando atualiza. Às vezes, quando eu fico muito estressada, muito nervosa, eu sinto um pouquinho de falta de ar, muita coisa e tal. Aí eu tava sentindo um pouquinho de falta de ar, já identifiquei que era isso, estresse, né? Aí eu ligo pra manhã. Pra que eu fui ligar pra manhã? Não, é porque eu tô começando a sentir falta de ar e tal. Ela, vá no médico. Marque o médico logo. Olhe, minha amiga começou assim, viu? Morreu. Assim. Ah, então tá bom, tô morrendo, né? Era isso que eu precisava. Mas é muito dessa época que ela não podia adoecer, então assim, ela já se Eu acho que é isso. Minha mais nova disse que eu sou um rolo compressor. Eu já vou matando assim, passando. Agora diz uma coisa já. Mas eu acho que foi trauma da minha mãe, também da vida que, assim, eu não podia adoecer. E minha mãe, quando ela descobriu que tinha um câncer no fígado, o médico deu 6 meses, eu estava em São Paulo também fazendo um curso de... Então, assim, foi muito traumatizante. Então, eu acho que tudo, ou alguma coisa que já vai... Então, eu acho que foi isso que me traumatizou. Mas mãe é assim mesmo, né? Mas mãe exagera, Mãe, né? Mãe exagera. Eu tô assim... Se não é mãe. Olha, aquela coisa, só muda de endereço, né? Não é? Você não é Jovem. O Jovem tá aqui também Ele tá confirmando. dizendo confirmando. Porque assim, só muda. Digo, não, mãe, é porque é uma leve assim, uma dor de garganta. Não, mas tem que ver isso aí. Porque a pessoa, tudo tem que ver isso aí, né? Claro. Aí, você já gargarejou, você já fez isso, você já tomou remédio, você não sei o quê. Aí Pra a pessoa já tá dormindo. No outro dia, quando você acorda no celular, você já dormiu e tudo. Aí no outro dia você vê as mensagens anteriores, né? Aí, mas você tá dormindo? E aí? Não sei o que. Tô, já tô dormindo, já acordei, já tá. Acordou melhor, tá bem. E assim, não, é o velho, leve seu casaco porque vai fazer frio. E de fato, né, assim, tudo que diz. E no meu caso, acontece. tem um agravante, porque minha mãe é meteorologista. Então assim. Quando ela dizia vai chover, é porque ia chover mesmo. Ou seja, E outra, se não acredita, aí quando não leva, aí faz, não acredita na mãe. Aí, Mas né? eu sempre Tem que fazer de disse, vítima ser também. meteorologista. Mãe também se faz de vítima. Vocês sabem disso. verdade, eu é verdade. sei. Mãe também se faz de Ai, vítima. já Então, o que eu Ainda disse. não- Eu disse. Eu disse. É aquela plaquinha, eu já sabia. Já sabia. Você que não. Nossa. Não, e quando eram jovens que iam para as festas. Sim. Olha, não deu. Segura o seu copo. Tinha um ritual, né? Era. Não dê a ninguém pega no seu copo, desse não deixe ninguém jeito. botar nada dentro, não dê seu copo pra ninguém. E que são importantes, porque a gente vê casos realmente É. que isso acontece. Aí faz, Verdade. com quem vai, com vai quem que hora, vai, volta, que hora. tem que Aí chegar em começa a casa tal dizer o hora, não nome. sei o Como eu quê. conhecia todos os amigos, aí diziam um que eu não sabia. Esse daí não conheço, não. Não conheço. Tem que trazer pra conhecer. Vai com esse aí, não. Você, olha, já bota o checklist aí. Sua mãe também fazia tudo isso. Eita, checklist. sim. Né? Toda uma história. É só pra gente finalizar, né? Que eu acho Nossa, muito engraçado. E a gente só essa- dorme quando chega, né? Só... Quando a gente não era diz que- motorista, né? Não, na Até verdade, hoje. assim, diz que quando é mãe, você nunca mais dorme, né? Não. Porque assim, quando é bebê, tem a fase de não dormir por um motivo. Aí depois, outra Isso. fase, não dorme porque já começa os medos, né? Isso, Aí vai dormir junto com a... São fases você de não problemas dorme. diferentes. Aí adolescente, jovem, não dorme porque Isso tem que esperar mesmo. chegar em casa. Aí adulto, ele disse que estava doente, já sonha com a pessoa doente. É verdade. Então assim, né? Ser mãe não dorme, então você também já tá aí no processo, Aproveitar né? por enquanto. Já, né? Agora eu acho engraçado, você falou da tua mãe. E eu até lembro que tem uma história no dia do meu casamento, né? Tava
assim, meio nublado e tal. Ah. E eu tinha visto a previsão do tempo uma semana antes. Aí eu disse, Lorena, pelo amor de Deus, pergunta à tua mãe, ó, você tava na história e não sabia. Olha. Se vai chover no dia do meu casamento. Aí ela, não, por enquanto, tal e tal. Só que aí no sábado começou mesmo a chover e tudo. Eu disse, e o meu casamento foi domingo de manhã. Aí eu, meu Deus, vai chover. Aí eu perguntei a Lorena, domingo de manhã, eu estava lá, nas Damas, que foi meu casamento nas Damas, né? Tem igreja lá também, eu... Pergunta à sua mãe como é que vai ser. Lorena não quis me dizer. Ela já tinha perguntado, você disse que ia chover. E ela não quis me dizer, ela só veio me dizer depois. Foi? Porque ela disse que ia estragar. É. Ela disse, não, porque se eu disser, ela vai ficar nervosa, não sei o quê. E ela não me respondeu e ficou aquela coisa, assim, meu Deus, e agora? Eu não sei se vai... Mas eu sabia que poderia chover, mas aí todo mundo disse, ó, agradeça, porque a chuva é bênção e tal. E o lugar era fechado. Depois é que a gente foi para um lugar aberto. E não choveu mais. Ah, que bom. Choveu enquanto aconteceu o casamento num lugar fechado. E depois não foi. Eu disse, pronto, as bênçãos. E depois... Olha aí. Raiz é igual Não a minha. foi assim, mais. se alguma coisa tá programada e você sabe que não vai dar certo, Eita. a gente não lida muito bem. Mas se a Não coisa... lida Não mesmo. lida mesmo. Mas se a coisa acontece errado, quando a gente já tá lá, a gente desenrola, né? A gente Já faz que eu o não posso dá. fazer nada mesmo, Então eu me coloquei muito no lugar dela. Se fosse eu ia querer saber só na hora mesmo, né? Aí ela não disse, eu fiquei, né? Aí ela, Desculpa, eu amiga. tinha perguntado à minha mãe, mas eu não Desse queria lhe jeito. dizer. Ela botou na agenda dela, se não deu certo. Aí é, né, uma experiência de quase morte, mas enfim. Então, pra gente finalizar, né? Nosso último quadro. Nós temos a Tríade de Sentido, que é um quadro muito especial. Tríade, né, que vem de 3. Pra gente, geralmente a gente traz uma palavra que tem a ver com o nosso tema. E a palavra de hoje é mãe. Então, se vocês pudessem definir ou tentar resumir o que é mãe em 3 palavras. O que é ser mãe pra você em 3 palavras. Nossa, como é difícil. Amor, sabedoria, paciência. Nossa, como é difícil. A moça deveria paciência. Eu tô pensando na dificuldade. Qual foi mesmo? Poderia ser mais. É porque assim. podia ser mais. Tem muito. É infinito, é infinito. Mas é porque São- dentro do amor são- tem um bocado de coisa. Dentro são da várias paciência tem um palavras. bocado de coisa. E dentro da sabedoria também, né? Aí se a gente É for verdade. definir cada um agora... Multiplica. Mas por eu vou 3. dizer as 3. Tá. Amor, amor, Amor. amor. Quanto mais amor, melhor, né? E aí deixa eu pedir pra mamãe também, Raiza, dizer, mãe, Sim. tais palavras. Sim, É. Raiza. Amor é tudo. Eu acho que, se fosse para resumir, de fato, né, o amor inexplicável, porque a gente não tem mesmo como definir. Antes você imagina, mas depois, né? Então, amor é... Como é que eu posso dizer uma palavra para... surpresa não, mas assim, que eu falei, todo dia é uma lição. Expectativa? Assim, Não. surpresa é algo que você... É surpreendente. Todo dia é Surpreendente, surpreendente. pronto. Porque você vê uma coisa e faz, rapaz, essa menina é isso mesmo, né? Tal. Você se surpreende com aquela capacidade de amar e ser amado daqueles seres ali, né? É surpreendente. E também, acho que força também. Porque de ambas, né? Que estão se conhecendo. Quando nasce um bebê, nasce uma mãe, né? Quando nasce uma mãe, também está nascendo um bebê ali. Então, eles estão nessa conexão. Então, essas 3 palavras, acho que resumem. É porque dentro do amor você vai ver tudo isso, né? Você vai- Por isso que o amor é a base de tudo. Você vê... Por exemplo, eu tô olhando pra Raiz aqui. Eu vejo Raiz o quê? Eu vejo alguma coisa de mim. Sim. Então, a mãe é isso. A mãe é você ver nessa pessoa que é sua, né? Que você gerou, algo seu que vai ficar para toda a vida, né? É uma herança sua. É verdade. Seja física, seja espiritual, seja intelectual, né? Moral, mas é a sua herança. Então, você vê naquele filho, naquela filha, tudo isso. Esse amor, essa parte sua dessa pessoa que viverá para sempre. Você morre, mas eles ficam de gerações e gerações. Né? Então, isso é muito importante. E a sabedoria é você ser sábia para poder dizer o sim ou não na hora certa, né? E encaminhar cada passo dessa criança, desde de pequenininho até a fase adulta e para sempre, porque você não deixa nunca. O amor de mãe, eu costumo dizer, o amor de mãe é um amor maior do que todos. Pai ama sim, muito, né? Mas o amor de mãe não tem igual, não. Não tem de mulher, não tem de esposo, não tem quem ame mais. Mãe é mãe, né? Não tem esposo que ame mais do que o filho, não. É A mãe é incondicional mãe, é incondicional. Então, ela vai estar sempre com você, sempre, em qualquer horário, em qualquer momento, em qualquer ocasião. A mãe estará lá sempre. E tá mesmo, viu? Porque... E quando diz assim, né? Quando a gente tem filho e tem, né? Assim, a mãe da mãe é tudo. Porque a mãe da mãe tá ali dando todo o suporte. Quando todo mundo olha pro bebê, pra situação, a mãe da mãe olha pra mãe.
Ela tá ali para dar todo esse suporte. Quando eu lembro disso, eu disse, mãe, pelo amor de Deus, se tu tivesse aqui, eu ia ficar... não sei nem o que fazer, né? Então, Muitas vezes. Assim, é inexplicável. Nesses momentos finais, né, que a gente tá chegando no final, a gente só tem a agradecer, né, Loures? Primeiro, por vocês terem tirado um tempo de vocês para vir para cá, porque a gente sabe que mãe tem é uma agenda toda preenchida, jovem. A jovem aqui nem dormiu, né? Minha jovem mãe não dormiu, já cuidando da bebezinha, né? Da segunda neta dela. Então, assim, a gente tem coisas para fazer também, mas vocês estão aqui. Às vezes até, ai, meu Deus, eu vou falar sobre o quê, né? Qual a experiência? Mas, assim, é uma conversa, é algo que também toca outras pessoas, que são mães, que são filhas, que são avós, que são mães, né? Porque tem muito isso também. Nasce uma nova mãe. E também, assim, é uma tia que é uma mãe, que representa aquela mãe né? Que representa... agora também sou tia, né? Assim, que representa essa figura materna. Então, assim, nossos papéis estão por aí, né? Então, a gente quer agradecer por tudo isso, mas principalmente pelo amor que vocês têm por nós, né? Que vocês Cuidado. deram e continuam dando, porque a gente vê em cada detalhe, em tudo, né? Que vocês são. Então, a gente não poderia deixar de agradecer por isso também. Faz sentido ver esse amor na maternidade pela expressão do amor de vocês por nós, né? Então, pra gente faz todo sentido. Faz todo sentido mesmo. Obrigada por tudo, por estarem aqui, por cuidar também de nós de forma indireta, né? Realmente isso que Isa falou é muito real, né? Das irmãs do sentido aqui. Sim. Com certeza. Bom, eu quero agradecer primeiramente a Deus por esse momento, né? De estarmos aqui reunidos. E a Nossa Senhora por permitir também isso. E a Lorena e a Raiza por esse momento que é muito significante para mim. Ver esse crescimento de vocês e de estar aqui participando desse espaço. Né? Que Deus abençoe, continue abençoando e que vocês cresçam, tenham muito sucesso nesse espaço. E tudo de bom na vida de vocês. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada. Eu quero agradecer, né? É um momento assim único, é de muita gratidão, né? E ver cada dia mais minha filha crescendo. Eu gosto demais dessa parceria, vocês duas, né? Que Deus continue abençoando aí as duas, né? Muito sucesso e bola para frente. E que Deus e Nossa Senhora abençoe. E o pessoal deixou mensagens e relatos das suas mães, né? A gente vai colocar aqui também para vocês verem fotos que deixaram ao longo desses dias. E a gente também quer fazer uma homenagem, né? Sim. Porque, enfim, as surpresas são assim. Ai, meu Deus. Será que... Acho que chegou. Ai, meu Deus. E agora? A surpresa. A surpresa. Tcharam! Para todas as mães. Ave Maria, a gente vai chorar. Para todas as mães que estão acompanhando, mas principalmente para as nossas. A gente não poderia... A emoção foi muito grande, tomou conta aqui do ambiente. A gente não poderia deixar de fazer a nossa homenagem para elas. Que por elas também a gente está aqui hoje. A gente é o que a gente é também por causa das nossas mães, né? Então... Já. Né? Então, assim... Escutem essa homenagem e aproveitem, agradeçam pelas mães. E se você, né, que tiver isso no coração de ser mãe, né, também vivam esse sentido que faz parte das nossas vidas. Incentivar aí para ser mãe.
Vou chorar. Pode falar, Essa música é... mas com palavras não sei dizer. Você canta não, mas ele canta. Como é Todo ano, grande dos o colégios. meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder me explicar como é grande o meu amor Tá quente. por você. Tô sentindo quente. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais Me desespero. me desespero. Desespero mesmo. Procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça, nem um segundo, que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Mas como é grande o meu amor por você.